Pegue a sua Bíblia, por favor. Vamos fazer as nossas declarações. Vamos lá. Se coloque de pé, pegue a sua Bíblia e vamos declarar com ousadia. Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Estarei recebendo da incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia, pode sentar. O tema da nossa mensagem hoje é: Ele é grandioso em perdoar, aleluia. Ele é grandioso em perdoar. Abra sua Bíblia, por favor, Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Isaías 55, 6 e 7. Amém? Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia. Muitas vezes os pregadores, eles vão tentar definir Deus. Uma definição de Deus que os pregadores gostam muito de usar, especialmente para impressionar as plateias, Ele é um fogo consumidor. Essa expressão, fogo consumidor, a gente talvez não entenda muito bem, porque a gente nunca viu um fogo consumindo. O fogo que nós vemos é um fogo controlado. Você vê o fogo que sai lá no seu fogão, que ele é um fogo controlado. Sai ali uma quantidade mínima de gás que proporciona aquela chama. Mas o fogo que muitos gostam de citar e que diz que Deus é um fogo consumidor, não é esse fogo controlado. Eu não sei se alguém já viu um incêndio pessoalmente. A gente vê fotografia, televisão, né? Mas ver um incêndio é um fogo consumidor, um fogo descontrolado, um fogo que por onde passa consome. Mas eu tenho que dizer para os irmãos, essa não é a melhor definição do nosso Deus. A melhor definição, ou uma das melhores definições do nosso Deus, é que Deus é amor. Uma outra definição é essa que está aqui: que Ele é grandioso em perdoar. Aleluia. Ele é um grande perdoador. Aleluia. Você já tinha ouvido isso? Que Deus é um grande perdoador? Eu creio que não. Porque normalmente a gente não fala sobre isso, não é pregado sobre isso, Deus como um grande perdoador. Nós vivemos num mundo em que cada vez mais nós vemos as pessoas afastadas de Deus e se afastando de Deus. Esse é exatamente o tempo que Jesus falou que chegaria, um tempo de apostasia. Quando eu lia em Apocalipse que as coisas ficariam muito feias, que os seres humanos adoeceriam, teriam doenças terríveis, e ao invés de se arrependerem, eles iam blasfemar contra os céus. Quando eu lia isso, eu pensava assim: poxa, mas
Como é que vai ser isso? Mas é exatamente o que a gente tem visto. A cada dia surge uma doença, surge uma coisa, e ao invés das pessoas se voltarem para Deus, muitas vezes nós vemos gente abrindo a boca para falar coisas inconvenientes sobre Deus e sobre o céu. Mas mesmo assim, ainda Deus é um grande perdoador. Ele é grandioso em perdoar. Olha o que Isaías diz. Isaías diz, olha, busca o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Nós estamos num tempo onde é possível achar a Deus. É possível buscar o Senhor, é possível buscar e obter resposta. Nós estamos nesse tempo ainda. Então Isaías ainda, lá no tempo ainda do Antigo Testamento, ele já dizia, olha, busca o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Paulo vai falar lá em Atos para os atenienses lá, dizendo, olha, visto que Ele não está longe, Ele está perto. Nós temos tirado esse tempo, irmãos, para nós orarmos por um avivamento, porque nós precisamos, em momentos assim, é necessário um avivamento. Que momento é esse? O momento que as pessoas querem só espairecer, se divertir. Vocês acham que esse é um momento único na história? Não, não é não. Em outras épocas, em outros séculos, as pessoas já fizeram isso. Houve uma época no século passado em que os teatros estavam lotados, os bares estavam lotados, as casas de show estavam lotadas e as igrejas abandonadas. E aí, o que acontecia? Deus mandava um avivamento, chegando ao ponto de os teatros fecharem, os bares fecharem. Irmãos, Deus mandando um avivamento numa cidade, e simplesmente a cadeia da cidade estava lá só como história. Não tinha mais nenhum preso na cadeia, porque não tinha mais delito na cidade, não tinha mais necessidade de prender ninguém, porque o Espírito Santo veio e as pessoas simplesmente pararam de pecar. Aleluia. Por isso Isaías diz, busca o Senhor enquanto se pode achar. Ele aconselha, deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Aleluia. Sabe o que nós precisamos dizer para esse mundo é, olha, Deus é grandioso em perdoar. Deus pode perdoar o seu pecado. Eu já ouvi pessoas falarem assim, pastor, é que o senhor não sabe como é que era a minha vida. Se o senhor soubesse como é que era a minha vida, como é que é a minha vida, você nunca dizia que Deus quer me perdoar. Sim, Deus pode perdoar. Ele é o grande perdoador. Não importa o que você tenha feito. Não importa o que você tenha feito. Ele é grandioso em perdoar. Esse é o tempo de buscar ao Senhor. Amém? Esse é o tempo de buscar ao Senhor. Não apenas nós, irmãos, que já cremos no Senhor, que já somos servos de Deus, mas de todo homem, toda mulher buscar ao Senhor. É tempo de nós sairmos às ruas e dizer, olha, é tempo de buscar ao Senhor. Talvez você nunca tenha buscado a Deus na sua vida, você sempre buscou o seu sustento, você buscou o seu divertimento, você buscou as suas coisas, mas agora é tempo de buscar o Senhor. Aleluia. É tempo de buscar o Senhor. Olha só, Deus é grandioso em perdoar. Olha o Salmo 103, versículo 3 a 5. Salmo 103, versículo 3 a 5. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ele é o que perdoa.
Quem é que perdoa todas as iniquidades? É Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nessa noite eu não quero apresentar um Deus que é fogo, eu não quero apresentar um Deus que é vingador, eu não quero apresentar um Deus que é nada disso, eu quero apresentar um Deus que a palavra diz que é perdoador. Porque existem pessoas, embora aqui nós não tenhamos muitas pessoas, mas nós temos pessoas assistindo na internet, e esses vídeos chegam a lugares que às vezes nós não sabemos onde chega. É importante que as pessoas saibam que Deus é aquele que perdoa todas as iniquidades. E eu gosto desse texto aqui porque ele não fala pecados, porque pecados ainda parece uma coisa branda. Ele usa a palavra iniquidade. Iniquidade parece ter um peso 2 quando se diz a respeito de pecado. Pecado é uma coisa, iniquidade é pior. Mas Deus perdoa as iniquidades. Ele perdoa as transgressões. Ele perdoa os pecados, Ele perdoa aquilo que nós fizemos e que ofendeu a Ele, Ele perdoa, é Ele quem perdoa, e Ele perdoa e sara as enfermidades. O mundo precisa saber isso, precisamos dizer isso ao mundo, olha, é Ele quem perdoa as iniquidades. As pessoas estão aí se prostituindo, se acabando nos vícios, nas bebidas, olha, Deus perdoa as tuas iniquidades. Não importa o quanto você tenha errado na vida, o quanto você já tenha feito de bobagem, Deus perdoa as suas iniquidades. Deus tem perdão para te oferecer. Aleluia. Aleluia. E não apenas perdão, Ele tem cura. Ele te redime da perdição. Ele te coroa com benignidade e misericórdia. E farta a tua boca de bens. E renova a tua mocidade, aleluia. Esse é o nosso Deus. Salmo 32, de 1 a 3. Salmo 32, de 1 a 3. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado a quem o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Deus é grande em perdoar. Eu disse, Ele perdoa pecados, Ele perdoa iniquidades, Ele perdoa transgressões. E a Bíblia diz que bem-aventurado, quer dizer, feliz é aquele que Deus perdoa. Feliz é aquele que Deus perdoa. Feliz é aquele que o pecado é coberto. Agora deixa eu te falar uma coisa sobre o pecado coberto. Essa expressão coberto, a gente canta coberto, e o sangue de Jesus oferece uma cobertura perfeita dos nossos pecados. Por que isso? Porque no Antigo Testamento, o sangue dos animais, eles cobriam o propiciatório, que era a tampa da arca, eles cobriam, o sumo sacerdote entrava com sangue ali, e aquele sangue era aspergido sobre a tampa do propiciatório, e por causa disso, o pecado ficava coberto pelo sangue. Mas o sangue dos animais, ele dava uma cobertura temporária, e simplesmente cobria. O sangue de Cristo, ele não somente cobre, o sangue de Cristo, ele tira o pecado. Aleluia. Ele tira o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Já pensou que se essa água aqui, não é o caso, mas se essa água aqui estivesse impura, com alguma impureza, Ele é aquele que tira toda a impureza, de modo que a água fica potável. Muitos crentes não creem nisso. Muitos crentes não acreditam nisso. Muitos pregadores também não acreditam. Como assim, pastor? O pessoal prega e não acredita. O sangue de Jesus tira o pecado? Sim ou não? Não? Sim ou não? Sim.
Então por que eu estou sempre tendo a visão de mim mesmo como um pecador? Se eu falo que o sangue de Jesus me lavou, como é que eu continuo acreditando que eu sou um pecador? Como é que os pregadores continuam pregando para a igreja como se fosse um bando de pecadores? O sangue de Jesus aí passou na vida de vocês, mas não adiantou nada não. Eu tenho que ficar falando com vocês que vocês continuam tudo um bando de pecador. Vocês estão entendendo? Parece que isso não funcionou, parece que isso não adianta, parece que nada disso é realidade, isso é só virtual. Falou que limpou, mas não é bem assim não. Eu já vi gente falando isso. Falou que limpou, que o sangue limpa, mas não é bem assim não. Não é bem assim como? Ou o sangue limpa ou o sangue não limpa. É uma das dificuldades que eu tenho, é a literalidade. Se você disser uma coisa para mim, eu vou acreditar naquilo que você está dizendo. Se você falar é azul, eu vou acreditar, é azul. Se você falar é verde, eu vou acreditar, é verde. Se alguém disser, não, mas ele me falou que é verde. Ele me disse que é verde. Se a palavra me diz que o sangue limpou, o sangue limpou. E ponto final. Se eu fui lavado, eu fui lavado. Se eu fui salvo, eu fui salvo. Se eu fui perdoado, fui perdoado. Eu não tenho que fazer lembrança do pecado. Eu não tenho que fazer comemoração de morte. Não tenho que fazer nada disso. Foi perdoado porque Deus perdoou. Mas quantas vezes nós voltamos com a mesma questão diante de Deus, como se o sangue de Jesus não tivesse feito nada? Aqui está dizendo que é feliz aquele que é perdoado da sua transgressão, o pecado dele foi coberto. Se é feliz quem o pecado foi coberto, imagina quem o pecado foi tirado. O nosso pecado não foi simplesmente coberto, ele foi tirado. E aí quando a gente prega isso, tem gente que está falando assim, você vai levar todo mundo para o inferno com essa pregação. Como? Como assim levar para o inferno? Dizendo que o sangue de Jesus tira o pecado? Irmãos, o sangue de Jesus realmente tira o pecado. E a Bíblia diz que é bem-aventurado. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa pecado. Sabe o que isso quer dizer? Quem o Senhor não atribui pecado. Ou seja, o Senhor não considera você mais pecador. Quando o Senhor não considera, não atribui pecado a você, olha, está aqui, quem foi que fez isso aqui errado? Aí o Senhor fala, não foi ele. O que isso quer dizer? Ele não está atribuindo aquele pecado a você. É isso que está dizendo, bem-aventurado o homem cujo Senhor não imputa pecado, não atribui pecado. Ele está dizendo isso. Como é que isso é possível, se nós somos originalmente pecadores? Irmãos, esse é o grande desafio da fé. Se você não crer dessa forma, vai ser muito difícil você se firmar na presença de Deus. Sabe por quê? Que tem muita gente saindo, deixando a igreja, e até pessoas aí de nome, aí negando a Jesus assim publicamente, é porque eles nunca conheceram o sangue que tira o pecado. Eles continuam vivendo com aquela ideia de que a qualquer momento, eu tenho falado sobre isso, falei hoje de manhã, falei aqui na escola dominical, aquela ideia de que a qualquer momento eu posso cair. A qualquer momento eu posso cair. A qualquer momento, sim, todos nós estamos sujeitos a falhas, todos nós estamos sujeitos a falhas, mas a Bíblia diz que Deus é poderoso para te manter de pé. Amém? Deus é poderoso para te manter de pé. É Ele quem sustenta o crente de pé. O crente, ninguém está de pé por si mesmo. É Deus quem sustenta você de pé. Então não é você, não é porque eu sou forte, eu estou de pé. Não, você está de pé porque Deus te sustenta de pé. Você se levanta toda manhã porque Deus te dá força para você levantar.
Você vai trabalhar, você faz as suas coisas, e às vezes parece que você não vai aguentar, mas é Deus. É isso que tem que ser dito. Por quê? Porque Ele é misericordioso, e Ele não atribui pecado. Mesmo quando nós erramos, Ele não atribui pecado. Como assim, pastor? Então quer dizer que eu posso pecar? Não, estou dizendo que o sangue de Jesus tira o pecado. Ah, mas aí eu tenho que me arrepender, né? Você é lavado. Se você é de Cristo, você vive em constante arrependimento. Não é uma coisa que você tem que ser convencido, não. Aquele que tem que ser convencido que está errado é aquele que não tem o Espírito Santo de Deus. Que aí tem que convencer ele de que ele está errado. Nós vivemos em constante metanoia, constante mudança de mente, constante arrependimento. Muitas vezes não é preciso falar nada com a gente, muitas vezes não é preciso ninguém puxar nossa orelha, simplesmente a voz do Espírito dentro de nós já nos conduz ali, e nós já pensamos assim, assim, puxa, lógico que aconteceu já com vocês. Você está em uma determinada situação, de repente, dentro da sua mente, você fala assim, puxa, não é legal isso. Aí você pensa o quê? Sou eu, né? Eu que pensei. Aí eu pensei, não é legal isso. Não, não é você pensando, é o Espírito Santo de Deus falando dentro de você. E você simplesmente decide e muda. Mas não foi uma decisão, você foi guiado pelo Espírito para essa decisão. Ninguém precisou falar para você, não precisou o pastor ir na sua casa, não precisou o pastor ligar para você, meu irmão, você está errado, vamos ter um gabinete. Não, o Espírito Santo falou com você. Aleluia. Romanos 4, versículo 7. Romanos 4, 7. Eu falei primeiro que Deus perdoa os pecados, falei que Deus perdoa as iniquidades, falei que Deus perdoa as transgressões, e agora o texto diz que Deus perdoa as maldades. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Paulo está usando o texto lá de Salmo 32, mas ele, ao invés de iniquidades, ele usa a palavra maldades. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, ou não atribui pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente? Ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. O que Paulo está querendo dizer isso aqui? Você sabe que essa história de circuncisão para os judeus é muito séria, né? Tanto que não ser circuncidado era até um xingamento. Davi chegou lá diante de Golias, lá que estava ameaçando Israel. Já Davi falou, quem é esse incircunciso aí? Isso era até um xingamento, né? Quem é esse incircunciso aí? E os judeus, eles têm isso como ponto da sua lei, a circuncisão. Isso era a discussão na época de Paulo, na época de Pedro, a circuncisão. E Paulo usa o exemplo de Abraão, porque quem recebeu a aliança da circuncisão foi Abraão. E ele diz que ele recebeu essa aliança antes de ser circuncidado. Ou seja, ele recebeu essa aliança quando ele ainda era em circuncisão. Ele não tinha sido circuncidado. E Deus deu a aliança a ele. E a circuncisão foi um sinal daquela aliança. Então, o que ele está querendo dizer assim? Da mesma maneira que Abraão recebeu a aliança não sendo circuncidado, ele se tornou também essa mesma bem-aventurança, essa mesma justiça que foi imputada a ele, que foi atribuída a ele, da mesma forma,
Quem fez esse trabalho aqui maravilhoso? Não foi você, mas aí Deus fala, foi Ele. Ou seja, da mesma forma que o pecado não é atribuído a você, agora a justiça, que não é sua, é atribuída a você. Foi assim que Abraão foi justificado. A justiça não era dele, mas Deus atribuiu a ele. A justiça é de Cristo, mas Deus atribui a nós. Ele é o cordeiro sem mancha, sem mácula, que foi entregue pelos nossos pecados. Ele era justo, ele era limpo, ele era puro, mas a pureza dele passou para nós. E nós nos tornamos puros diante de Deus. Repito, diante de Deus. Porque os homens vão continuar vendo a gente impuros, vendo a gente isso e aquilo outro. E aí nós vamos para um outro ponto, vamos para Tiago. Lá em Tiago, Tiago fala para que a gente possa ser justificado diante dos homens, que a nossa fé é mostrada através de obras. O que acontece? Tem muita gente que acha que Tiago está em contradição com Paulo, porque Tiago fala, a fé sem obra é morta. Não, Tiago não está em contradição. Tiago está falando que a mesma coisa, Paulo diz, diante de Deus, ninguém vai ser justificado pelas obras. É pela fé. Mas Tiago está falando diante dos homens, a sua fé sem obra é morta. Porque você diz que tem fé, mas eu não vejo sua fé. Agora, através das minhas obras, eu posso te mostrar a minha fé. Isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com o que os homens veem. São duas coisas diferentes. Então não está em contradição. As obras não são importantes? É claro que são. A gente não vive no meio de uma ilha deserta. A gente vive no meio das pessoas. As pessoas estão olhando para nós. E as pessoas não são capazes de sondar o seu coração e ver, olha, estou olhando dentro do coração dele, tem muita fé mesmo. Não, ninguém vê isso. As pessoas veem a nossa fé através daquilo que nós fazemos. Não é assim que fala lá o seu parente, lá o seu vizinho, você não é crente? Por que tu não está indo na igreja? Não é assim? Aí, não, é que... não, mas tu tinha que ir na igreja, o crente não vai na igreja todo dia? Não, que eu tinha um problema, tentar enrolar lá o vizinho, não. Ele vê a sua obra, e ele te cobra. Pode ser que Deus não te cobre, você ir na igreja todo dia, mas o teu vizinho te cobra. Você não é crente? Você não fica pregando para a gente aí? Cadê agora? Se você chegar lá e brigar lá e xingar um palavrão, fala assim, mas que crente é esse? Deus não pode te perdoar do seu pecado, mas o teu vizinho fala assim, mas tu não é crente, tu não é da igreja? Como é que você está falando isso aí? Você está entendendo? Então as nossas obras importam sim para os homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. É isso que a Bíblia diz. Não tem nada com impressionar a Deus, não. Tem para mostrar para os outros que realmente você é um cristão. Então haja como um cristão, porque o mundo está olhando para cada um de nós esperando um vacilo. Um vacilo. Para botar o dedo na nossa cara e falar assim, mas olha aí o crente. Glória a Deus. Então, nós somos bem-aventurados quando o Senhor não atribui pecado a nós. E Abraão foi assim, a justiça foi imputada a ele. E aí Paulo escreve, mas como é que foi imputada essa justiça a Abraão? Ele estando na circuncisão ou na incircuncisão? Na incircuncisão. Deus o declarou justo antes mesmo da circuncisão. E aí, pelo sinal da circuncisão, a circuncisão era um sinal daquela aliança que Deus tinha feito com ele. Glória a Deus, aleluia, aleluia por isso. E o último texto que nós vamos ler, irmãos, é 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 12. Aleluia. Deus é grandioso em perdoar, amém? Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome
vos são perdoados os pecados. Aleluia. Pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Eu gosto dessa expressão porque isso estranha um pouco. Mas, pastor, não foi o sangue que nos lavou? Sim, o sangue nos lavou. O sangue de Jesus. Muitos crentes não sabem o poder do nome. A gente fala do poder do sangue. Há poder, sim. Só os mais antigos sabem essa aí. Mas a gente não fala do poder do nome. E o nome é algo poderosíssimo. Nós não temos o sangue aqui. O sangue está sobre a nossa vida, mas nós não temos o sangue. Mas nós temos o nome. E o nome é como um cartão de crédito ilimitado. Um cartão de crédito ilimitado. Eu não vou pedir para os irmãos imaginarem, porque a gente nunca viu um. Não é verdade? Eu nunca vi um cartão de crédito ilimitado. Todos os meus cartões têm um limite. E um limite bem determinado. Mais bem determinado do que a água e a areia da praia. Porque a água às vezes invade a areia, né? Mas o meu limite está lá, bem determinado. Mas um cartão ilimitado eu nunca vi. Eu vi uma cena dessa num filme, eu fiquei falando assim, isso não pode existir, não deve existir. O camarada chegou para o outro, pegou o cartão e falou assim, vai lá, compra um avião para você. Eu falei assim, não, isso não deve, isso é um filme. Na vida real isso não deve existir. Vai lá e compra um avião para você, né? Deve ser de brinquedo, né? Na Americana, vai lá e compra um aviãozinho. Não, falou, vai lá e compra um avião mesmo para você. O que é isso? O nome de Jesus é ilimitado, não tem limite. Ele perdoa os nossos pecados e faz ainda muito mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos. Esse é o nome de Jesus. E nós temos esse nome. Esse nome abre portas, esse nome faz maravilhas, esse nome opera milagres, esse nome é para ser usado. Jesus diz aos discípulos, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peça para que a alegria de vocês seja completa, usem o nome. É interessante porque no passado, a Bíblia diz, olha, não, é um mandamento não usar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Está lá na antiga aliança. Na nova aliança, Jesus fala, usa o meu nome. Tudo que vocês quiserem, use o meu nome. Ele não coloca restrição. Ele não diz, olha, cuidado ao usar o meu nome. Cuidado, tenha muito cuidado, esteja santificado. Não, use o meu nome. Peça em meu nome. Fale em meu nome. Use o meu nome. Mas esses são aqueles que têm realmente uma aliança com Ele. Aqueles que foram lavados pelo seu sangue. Não é para qualquer pessoa o nome, mas aqueles que são dele. A Bíblia fala que Ele conhece aqueles que são seus. Ele é o bom pastor que fala e as ovelhas ouvem a sua voz. Eu creio que essa é uma mensagem que precisa ser pregada nesses dias. Ele é aquele que perdoa todos os pecados. Ele é aquele que sara todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades. Ele perdoa os pecados, perdoa as transgressões, as iniquidades, as maldades. Esse é o nosso Deus. Ele oferece a destra da salvação, do conserto, da reconciliação. Irmãos, nós temos orado para que Deus avive a nossa vida. E o que significa isso? Todo avivamento, ele começa aqui dentro, mas o objetivo é lá fora. Não é ficar aqui dentro, não é todo mundo começar a rodar aqui, não é esse o intuito do avivamento. O avivamento começa aqui
e vai lá para fora e nos dá uma paixão por pregar o Evangelho, para que as pessoas tenham a mesma esperança que a gente tem. Essa é a razão do avivamento. Não é simplesmente para aprender uma língua nova ou uma maneira de orar nova, não. É para tirar a igreja das quatro paredes e para levar a igreja para a rua e para dizer: olha, Jesus Cristo está vivo e Ele foi oferecido para que os seus pecados sejam perdoados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E nós começamos orando na quarta-feira. Nós vamos orar hoje também. Nós temos um relógio de oração para aqueles que não tiveram aqui na quarta-feira e não colocaram o nome, vão poder colocar o nome no relógio de oração. Mas não vai ficar nisso aqui não, irmãos. Nós vamos orar aqui, mas nós vamos para fora. Se vai ser com 1, com 2, com 10, não sei. Mas nós vamos fazer alguma coisa lá fora. Porque essa é a obra de Deus. Essa nossa rua que precisa de Jesus. Precisamos falar do amor de Deus, orar pelas pessoas, dizer que o nosso Deus é grandioso em perdoar. Amém?